coisa lá no chat, no grupo. Não, só Wagner, mais alguém? Alexandre, Nachelli. Tá. Se mais alguém entrar, depois eu vejo. Deixa eu tirar essa transcrição. Transcrever, parar a transcrição. E aí, pessoal? Bom, que bom, temos vocês aí hoje. Semana passada a gente ficou um tempo parado, né? A gente passou, tirando semana passada, a gente teve uma lacuna grande. Foi muito em virtude das minhas orientações aí de TCC. Juntaram outras atividades minhas também. Esse semestre juntou essas visitas que eu estou fazendo aí ao STF, ao Congresso, acabaram ficando para o final do semestre também. Fiz quarta-feira agora com a minha turma da UNB. Tive que deixar a visita da turma do Projeção para quarta-feira, sem ser da semana que vem da outra. Inclusive, nem, acho que eu não botei do grupo dessa vez, né? Mas caso alguém queira participar, vai ser, acho que é dia 6, tá? Só se alguém quiser aqui do grupo participar, tá, da visita, me manda aí nesse final de semana um e-mail, que daí eu vou dizer os dados que eu preciso de vocês deixa eu ver, número de WhatsApp eu já tenho, acho que de todo mundo, né? Preciso de CPF, RG e órgão expedidor, né? Quem expediu a carteira de identidade de vocês. E aí, caso alguém queira participar aí no dia 6, então, de dezembro, quarta-feira, começa 1 da tarde, tá? Tem que chegar lá bem cedo para pegar o início da sessão. A gente assiste geralmente a primeira metade da sessão do STF, vai até umas 4 horas, aí depois, até hoje, todas as vezes a gente conseguiu se encontrar com algum ministro para tirar uma foto, geralmente eles falam assim, uma frasezinha meio pronta, e depois a gente vai para o Congresso, né? E aí no Congresso a gente também pode combinar entre nós, se vocês querem que eu mande e-mail aí para algum deputado, alguns senadores, ou deputada ou senadora, né, específico, para tentar ter um encontro. Ou se prefere fazer o que eu achei mais legal, dessa última vez funcionou bem agora com essa turma da UNB, de ir ficar passeando lá, meio que não combinar com nenhum deputado, nenhum senador, nada, e ficar passeando lá pelos corredores da Câmara, principalmente, né? Mas dessa vez a gente conseguiu entrar lá no plenário do Senado e assistimos essa última votação aí da PEC, né, para tirar poderes lá das decisões monocráticas no STF, que foi quarta-feira agora, deu uma boa confusão. Não dá para tirar foto, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam, né? Mas dá para ver todos os senadores ali trabalhando e votando, acho que é bem interessante. Essa quarta a gente encontrou no começo da sessão o ministro Barroso, essa vez foi bem rápida, na vez passada que a gente conversou com ele foi mais atencioso, acho que porque, né, não era presidente do Supremo ainda, então estava com mais tempo, agora foi bem, chegou atrasado e falou rapidinho, já saiu correndo, não teve muito tempo com a gente. Não sei se também era porque lá na UNB minha turma é de ciência política, né? Então acho que talvez ele se sinta mais à vontade para falar com o pessoal do direito. Mas depois da sessão, que era para ser um intervalo, mas dessa vez a sessão encerrou mais cedo, porque tinha posse no STJ. E aí o Gilmar Mendes nos respondeu, só que ele não quis participar lá da sessão do plenário, nos chamou então no gabinete dele, foi bem bacana, eu não conhecia o prédio dos gabinetes lá dos ministros, entrando na sala, o Gilmar Mendes. E, cara, surpreendentemente, eu achava que ele fosse ser uma das pessoas mais fechadas, dos ministros mais, sabe, durões, assim. Por isso até me surpreendi quando ele respondeu, aceitando nos receber. O cara foi super gente boa, velho. Ficamos falando de futebol, ficou contando que ele é amigo do Pelé, era, né, amigo do Pelé, ficamos brincando lá, se ele jogava bem, não jogava bem. Cara, surpreendente. Tomamos um cafezinho, água lá com ele. Nunca imaginei, assim. Então, uma experiência bacana aí, quem quiser. Eu acho que no semestre passado eu botei no grupo lá para vocês, dessa vez não, se eu não me engano, porque eu tava com medo que fosse ter muita gente. Mas, mas foi. Mas é uma experiência bacana e quem quiser manda e-mail, tá? Daí eu passo aí as coordenadas. Só eu preciso que seja esse final de semana, porque já passei a lista pro STF de quem vai. Só que alguns alunos se atrasaram também das minhas turmas e estão mandaram agora alguns dados, então eu vou mandar uma lista complementar na segunda para ver se eles aceitam acrescentar alguns nomes. Então, se alguém aqui quiser, manda o nome também. Beleza?
Bom, só continuo, né, só me justificando aí o atraso e o vácuo, né, que a gente teve algumas semanas sem encontro. Esse vai ser, então, o nosso último encontro oficial, né, de grupo esse ano, né, porque oficialmente a gente para, né, até novembro as atividades do grupo, porque eu tenho que entregar relatório, né, explicando tudo que o grupo fez. Esse ano a gente vai tendo uma coisa diferente, que eu vou ter que escrever um relato de experiência, um capítulo de livro, né, que vai ser publicado. Eu ainda não entendi, eu acho que vai ser uma edição especial de uma revista lá do Projeção, não sei se é como artigo, tem que ver direito isso, que eu ainda não sentei para fazer, mas vou ter que escrever, não sei se é um capítulo de livro ou um artigo, né, para todos os grupos do Projeção vão fazer isso, né, contando sobre as atividades, né, meio que fazendo assim um relatório das atividades do ano. E então esse nosso encontro de hoje é meio que para a gente também, entre nós primeiros, né, primeiro conversarmos sobre isso, sobre o que foi feito durante um ano, também, obviamente, já pensando, né, para o ano que vem, se tudo der certo, para a gente renovar o nossa, como é que eu vou chamar isso? Nossa formalização, né, o edital ali de formalização do grupo de pesquisa, que é por ano, né? Espero que a gente consiga, ano que vem também, ser aprovado. E então a ideia de hoje é meio que, né, olhar para trás para ver o que aconteceu durante o ano e pensar um pouco o futuro. Bom, o que a gente fez esse ano, né? A gente começou mudando de nome do nosso grupo, né, deixando de ser sobre liberdade, né, justiça e liberdade, virando direito em evidências. Isso não foi só uma coisa formal, não é só uma coisa de nome, né, tem a ver também com uma proposta do grupo. Antes, ano passado, não, liberdade era uma desculpa, né, que foi lá o professor Rodrigo que me pediu para montar esse grupo, perguntou se eu tinha algum tema que eu quisesse escrever, eu comentei para ele sobre liberdade, e aí acabou, a gente começou o grupo com essa ideia de liberdade. Só que ficava meio estranho, porque chegava gente, né, querendo falar de coisas, de outros temas, que não tinha muita ligação direta com liberdade, né, apesar de que indiretamente se tem alunos concluintes, desligamento automático ou requerimento de continuidade. Eu tenho que ver isso aí, Natiele, mas eu acho que não, né? Eu não sei como é que fica a vinculação. Isso é uma das coisas também que eu quero ver, tá, para o ano que vem. Isso, acho que não, mas eu confirmo e te respondo, dou a resposta oficial pelo grupo lá, tá? Eu tenho duas dúvidas, né? Isso, né, do pessoal que está se formando, mas vamos supor mesmo que tenha, né, mesmo que não dê para ficar, eu acho que não tem problema não, né? Porque pelo que eu me lembro, no cadastro lá na plataforma do CNPq, eu só coloco lá se é pesquisador ou estudante, e eu não preciso dizer qual é a instituição, tá? Então, acredito que não, tá? Não me lembro disso. Mas também eu quero ver se a gente chama pessoas de outras instituições, né? Para a gente começar a engrossar o nosso caldo aqui para a gente. Boa noite, Natane, bem-vindo. Sem problema. Né, para a gente também, sei lá, começar a trocar ideia com pessoas de outras instituições, para a gente, né, começar a publicar em outras revistas que não sejam só na do Projeção, para pessoas de fora virem publicar também com a gente, porque também não dá para a gente ficar só fechado nesse mundo do Projeção, a ideia é a gente começar a interagir com outras instituições. Então, para isso também, né, Natiele, não só para os nossos alunos aqui que estão se formando, mas também para poder trazer pessoas de fora. Mas, na pior das hipóteses, né, se tiver alguma formalidade lá que impeça que vocês tenham que estar vinculado a alguma instituição, pode ter certeza que vocês podem continuar participando informalmente do grupo, a gente pode continuar trabalhando juntos, publicando, né, porque não precisa, né, seria só para constar lá como integrante do grupo. Mas porque eu me lembro que eu me formei e continuei participando de um grupo de pesquisa, eu tenho quase certeza que não, só não vou te responder com certeza para não correr o risco de errar. Porque lá em Porto Alegre, depois que eu me formei, eu continuei participando de um grupo de pesquisa e não tinha vínculo nenhum. A meta era fazer uma pós na projeção sobre direitos humanos. Perfeito. A professora Vivian está, inclusive, né, eu já fiz uma primeira proposta lá para a gente montar um programa de extensão focado em direitos humanos, que é um dos objetivos lá. Mas então a gente, né, mudou de nome para não só falar de liberdade e falar sobre essa questão mais voltada a evidências. A gente teve conversas
sobre alguns artigos, né, alguns capítulos de livro, um artigo, 2 artigos, um capítulo de livro, né, relacionados a isso. Né? O Lucas também fez uma apresentação bastante interessante, né, que acho que contribuiu bastante, né, sobre a pesquisa que ele está fazendo e, né, sobre revisão de literatura, que foi muito interessante também, contribuiu bastante para a nossa discussão aqui mais metodológica. E acho que essa foi assim como é que eu vou dizer, uma definição, né, um entendimento assim, né, do objetivo, né, da cara, da ideia por trás do grupo. Que a gente estava saindo, sei lá, de uma coisa que era uma ideia muito geral, lá de liberdade, que estava meio capenga. Agora a gente tem uma proposta que é tentar chegar nessa busca de uma análise mais baseada em evidências aqui no direito, que não é fácil, né? Tem alguns caminhos a serem seguidos. Acho que é importante a gente começar, né, trabalhando com uma questão mais bibliográfica, mesmo mais doutrinária no começo, para construir uma base, e a partir disso, né, a gente usar essa revisão, essa análise mais bibliográfica como base para depois tentar construir pesquisas mais empíricas, né, ou não sei se empíricas, né, mais documentais, baseadas em jurisprudência, ou até empíricas também, né? Tem um aluno meu que fez uma pesquisa empírica no trabalho dele. Então a ideia é essa, né? A gente tentar puxar um pouco direito para essa questão de um estudo mais baseado em evidências, né? Mas acho que isso ainda fica, né, como uma meta, digamos assim, a ser atingida. Num primeiro momento, acho que ainda tem um desafio aqui, que eu acho que foi isso que eu percebi nesse último semestre. No primeiro semestre, acho que estava um ritmo bom. Depois, acho que foi isso nesse segundo semestre, né, com um acúmulo aí, mais até para o final do segundo semestre, um acúmulo aí dessas minhas outras atividades de TCC. Acho que vocês também, né, com provas, tem muita gente aí fazendo OAB, vocês também fazendo TCC. Então, acaba que a gente ficou tendo que focar em outras questões também. E aí demos uma certa desmobilizada. Mas eu acho que uma das questões, né, que eu também estou pensando em tentar corrigir para o semestre que vem é tentar melhorar essa mobilização, né, nessa nossa participação. E eu estou começando também um segundo grupo de pesquisa que eu vou montar agora lá na ENAP, né, já montamos, na verdade, mas falta, né, também algumas formalizações sobre polarização. E conversando que lá vou montar junto com outro professor também, vamos ser nós dois coordenando o grupo, e aí na discussão sobre a frequência do grupo, até perguntei, vamos fazer a cada 14 dias, né, a cada 2 semanas, eles, não, é muita coisa, né, é demais o pessoal participar. Eu até aceitei, concordei com ele, mas eu desconfio que não, né, eu acho que talvez a lógica possa até ter um pouco de uma lógica contrária, né, do que de tipo esse outro professor propôs o seguinte, né, de que seria uma questão da gente, se tivesse toda semana, a cada 15 dias, seria muito e as pessoas não participariam, né? Eu estou vendo aqui pela nossa experiência, tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo aí, cara. Pelo que eu estou vendo da nossa experiência, eu acho que está sendo ruim essa falta de uma frequência mais constante, sabe? Saber, assim, que, tipo, de tanto em tanto tempo a gente se encontra. E aí eu pensei numa alternativa aqui para a gente ter uma constância maior. Eu pensei, acho que toda semana, não sei, se tiver gente suficiente, beleza, eu toco aqui toda semana também. Mas eu acho que dá para a gente montar assim, cada 2 semanas, né? Para daí não ser aquela coisa que fica aquele buraco tão grande, né? Mas fazendo alternadas, assim. Que daí continuaria com uma frequência de uma vez por mês, porque seriam 2 tipos de encontros. Né? Eu estou pensando em fazer um encontro, que foi o que a gente tentou fazer agora, a partir do segundo semestre, principalmente, que foi essa discussão sobre literatura, né? A gente trazer algum artigo, algum capítulo de livro, alguma coisa assim para discutir. Apesar de eu ter achado que a participação não foi como eu esperava, menos pessoas participaram, mesmo quem participou, quem veio aqui no encontro, parecia que não, né, não se engajou tanto nas discussões. Então, até para isso, eu acho que também tem que combinar, não ficar só nessa discussão de literatura, de bibliografia, mas também incluir uma parte mais prática, mais aplicada, né, da gente construir projetos, e a gente está usando essa literatura, né, também já focada para a produção de artigos, né, de pesquisas, seja lá em que dimensão a gente estiver trabalhando.
Então, pensei a gente fazer a cada 2 semanas, né, encontros, mais um encontro para ser uma discussão sobre uma literatura sugerida por alguém, e outro encontro seria mais um formato de orientação, como se fosse uma orientação de TCC, mas orientação aqui dos nossos projetos. Então, a gente vai começar, minha ideia é que a gente já comece ano que vem com alguns projetos, né, de produção e de artigos, e aí a gente alternaria, né? Uma mais aberta, assim, mais geral, que acho que seria mais interessante para um público geral, de ficar assistindo a gente comentar literaturas, e um outro encontro na semana seguinte, e a gente discute sobre projetos, sobre quem estiver tocando algum projeto. Aí depois volta para a literatura, depois volta para o projeto, e a gente fica alternando nisso. Quem não quiser tocar projeto nenhum, né, vai ter uma vez por mês ali uma discussão de literatura. Quem quiser participar de projeto, pode participar, né, só nas orientações aí, ou também na literatura. Né, porque daí a gente concilia, acho que as duas coisas, né, que são... A gente, no primeiro ano, a gente ficou só focado em projeto, né, e aí, mas ficamos também cambaleando, faltava um norte ali. E acho que esse segundo ano eu tentei, né, teve essa mudança de nome no começo, depois a sugestão ali de literatura, que não foi tão bem, então acho que as duas podem se complementar. E aí, só para terminar o que eu tinha pensado em trazer para vocês, minha ideia seria, que eu acho que deu certo, foi o que eu acabei fazendo agora, né, com o Lucas, no projeto de iniciação científica dele, e a partir dessa experiência com o Lucas eu comecei a conversar nas minhas turmas, né, sobre isso, sobre essa ideia, e tem o Wagner, por exemplo, que é meu aluno de Constitucional 3, né, já também se interessou por isso, e teve outras pessoas que também manifestaram interesse nisso, que seria usar esse grupo de pesquisa meio que como um pré-TCC, né? A gente pegar e usar isso aqui como um preparatório para TCC, para quem tiver aqui, principalmente quem for participar aqui do grupo, né, já ir produzindo uma pesquisa antes do seu TCC. Óbvio que isso não impede quem já fez TCC ou quem estiver fazendo TCC também participar, também produzir coisas aí, né, provavelmente já num nível mais avançado. Mas a ideia é mobilizar, né, um mínimo de atividade no grupo, tentando atrair alunos e alunas, né, para começarem a preparar o seu TCC com um pouco mais de antecedência, para já fazer isso com mais calma, fica um pouco mais fácil quando chega lá na disciplina de TCC e, né, fica então facilita aí para os alunos e alunas, e também acho que melhora para a instituição, né, para os orientadores e orientadoras, porque sai um trabalho melhor depois. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigo? Diga. Já. Quero, meu amigo, rapidão. Só anota isso daí para a gente não esquecer, essa ideia desse pré-TCC, porque é muito boa. E eu tenho uma cereja do bolo para colocar aí, tá? Bota Mas a aí. gente não discute agora, não, a gente discute depois Ah, para não? não Tá, atrapalhar, tá? Mas me lembra da gente conversar sobre isso, porque eu acho que dá tá, para a gente fazer uma coisa. Assim, essa ideia que você teve é boa, mas dá para a gente fazer uma ainda melhor. Depois só me lembra, tá. tá? Tranquilo, Rodrigo. Vou contar que não sei se todo mundo também chegou já a ouvir eu falando sobre isso. Qual foi o roteiro, né, que a gente tinha pensado aqui a partir dessa experiência do Lucas, né? TCC geralmente, né, a pessoa faz TCC 1 no nono semestre, TCC 2 no 10º, né? O Lucas encaixou, né, não sei se foi por coincidência, ele tinha pensado nisso, ou se foi o acaso, como é que foi, né? Mas o Lucas entrou em iniciação científica no 7º semestre. Depois me corrija se eu estiver errado, Lucas. Né? E aí, então, como iniciação científica são 2 semestres, ele fez iniciação científica no 7º e agora no 8º. E aí Foi a isso mesmo. ideia. Foi isso? Foi isso mesmo. Nossa, e assim, Beleza. foi, foi assertivo demais, assim, mudou completamente, facilitou demais a escrita do TCC1 agora. Eu fiz no 8º agora, né, o TCC1. Isso. E a minha expectativa é fazer o TCC2 no 10º mesmo. Então, vou dar um intervalo aí de 6 meses, né? Mas Isso. como isso já facilitou, assim, ter conseguido escrever esse artigo agora, né? O referencial teórico, o desenvolvimento dessa base de literatura facilitou demais. Foi muito fácil desenvolver o TCC1. A ideia, então, seria o quê? Né? Já que vocês. Vou falar que tinha sido até o cronograma inicial que a gente tinha pensado aqui junto com o Lucas, depois ele acabou adiantando aí o TCC1, mas a ideia seria mais ou menos assim, não precisa ser exatamente assim, né? Fazer iniciação científica no 7º e 8º, porque um dos produtos, né, exigidos pelo edital de iniciação científica é a publicação de um artigo científico no final desse ano. Então, os alunos produziriam, né, esse artigo para a iniciação científica, já no 8º semestre. Aí, quando fosse no nono para TCC1,
já teriam essa base, né? A gente usaria então a iniciação científica para construir a base teórica sobre o que vai ser discutido, né? Produz esse artigo mais teórico, mais de revisão de literatura, né? Para a iniciação científica. E aí, quando chegar no TCC, já consegue, a partir dessa base, fazer uma pesquisa para o TCC aí mais aplicada em evidência, mais para análise de jurisprudência, para fazer uma pesquisa mais aplicada, que aí transforma o resultado final de TCC em algo, né, muito melhor do que a gente está acostumado a ver por aí. Né? E por aí não é no projeção, não, no direito em geral, em todas as instituições. Ficaria uma coisa muito bacana. Temos diversos grupos, né? Quem acompanhou ali as reuniões sobre aqueles artigos ali de direito baseado em evidências, né, tem diversos grupos nacionais, diversas universidades, revistas, né, que tem um foco muito grande nessas publicações baseadas em evidências, e eu acho que a gente começa a poder se inserir nesses espaços, participar de eventos, congressos junto com essa galera aí e começar, né, a entrar num nicho mais específico onde a gente possa, porque é um espaço, né, com potencial e com pouco, não muita gente, né, proporcionalmente para o direito falando, não muita gente trabalhando. Então a concorrência é baixa e a chance da gente se destacar, né, e ter o que produzir é bastante grande. Mas não ficaria só nisso, né? Tipo, porque também tem uma limitação das bolsas de iniciação científica. Então, o que eu acho que a gente poderia fazer? Tentar, né, pegar o máximo de bolsas de iniciação científica entre os professores aqui do grupo, mas também nada impede de conseguir uma bolsa de um professor que não esteja no grupo e vir participar aqui no grupo também, não tem problema nenhum, né? Mas óbvio, fica mais fácil professores que já fazem parte aqui, que já estão conhecendo a dinâmica. Mas mesmo assim, mesmo que a pessoa não consiga a bolsa, né, a gente poderia até começar antes, começar em semestres anteriores, independentemente da bolsa, né, começar a produzir, sei lá, sétimo, oitavo, então seria quinto, sexto, né, eu recomendaria a partir dali da metade do curso, acho que já dá para a pessoa, nada impede também de começar antes, né, a gente tem a Jaqueline, que participou bastante aqui com a gente, que era primeiro, segundo semestre, acho que ela começou a participar, né, aqui do grupo com a gente. Então, nada impede de começar antes, vai pensando, vai só meio que observando aqui o que está rolando de tema, o que tem de assunto interessante, como é que é o trabalho dos outros, vai aprendendo, pode fazer uma monitoria aí nesses primeiros, né, nessa primeira metade do curso, que eu acho que é bastante interessante. Eu tenho visto, gente, eu achei um canal do YouTube muito interessante aqui, chama Quem Somos Nós, é um jornalista paulista que entrevista, né, acadêmicos, sei lá, intelectuais aí do Brasil, de diversas áreas, filosofia, história, política, direito, um monte de coisa. Tem uma por sinal da Constituição, depois eu vou passar para vocês lá, muito boa, dos 30 anos da Constituição, uma entrevista muito boa que ele fez com uma professora da USP, eu acho que era da USP. Cara, é incrível, assim como todos esses professores de destaque, né? O último que eu vi agora era com o Silvio Almeida, atual ministro de Direitos Humanos. Né? Todos eles, quando contam da sua história, né, da sua trajetória acadêmica, falam que, olha, eu entrei na faculdade, já fui fazer monitoria, fiz iniciação científica, né? Participei de um grupo de pesquisa, coisa assim. É incrível como essas atividades extra, né, fora do básico, né, costumam estar associadas a pessoas que se destacam, né, que não ficam só no mínimo. Então, eu sei que é difícil, né, porque todo mundo aqui já tem bastante coisa para fazer na faculdade, no trabalho, na vida pessoal, né, a gente tem que achar tempo para fazer mais coisa ainda, mas saibam que é nisso que a gente acaba se destacando e fazendo a diferença. São nessas atividades que a gente constrói as bases para fazer a diferença. Então, a ideia seria isso, que a gente, né, use a bolsa de iniciação científica como um estímulo, óbvio, né, sempre que der, a gente tentar, né, usar essas bolsas também para dar também aí um estímulo maior para vocês produzirem, né, que também gera uma obrigação, na verdade, de produzir, mas nada impede também que, se não rolar bolsa, vocês já comecem a adiantar o TCC de vocês para vocês mesmos, para facilitar o TCC de vocês, né, que isso facilita muito, como o Lucas já comentou, né, e para melhorar também o resultado final do trabalho de vocês, para vocês publicarem um trabalho melhor, para os orientadoras publicarem um trabalho melhor, para o projeção produzir trabalhos melhores, eu acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? Então, a ideia seria essa, tentar usar o grupo de pesquisa, né, como uma preparação, como um caminho preparatório, aí, envolvendo monitoria, iniciação científica também, esses outros projetos, para chegar num tipo um pré-TCC. Que eu não sei se o Rodrigo tem alguma novidade também sobre isso, mas a professora Vivian já tinha me comentado que tem umas ideias de mudança, né, na lógica do TCC, de meio que isso, né, de ser uma coisa que seja dissolvida também ao longo dos semestres. Então, a gente talvez, não sei se vai seguir esse modelo ou não, mas que a gente já poderia também tentar experimentar lógicas parecidas aqui. Professor, acho que é isso mesmo, tá? Eu acho, porque a DCN agora, atual,
ela fala em trabalho de curso, né? E não trabalho de conclusão de curso. Então, ela dá a entender que ela deseja que seja algo desenvolvido ao longo do curso e não somente ao final, né? Então, uma Uhum. proposta como essa que o senhor apresentou, de conseguir antecipar e engajar o estudante nessa trajetória de pesquisa e produção, é exatamente o que a gente vai buscar. E, de repente, esse teu projeto pode ser exatamente o piloto para a gente fazer esse teste e ver se de fato funciona. Isso, acho que é por aí. A ideia é tentar juntar tudo, né? Deixa eu ver o que eu vi aqui. Minha meta, né? Fazer uma pós, nossa polêmica, polarização política. Isso, Lucas, é de polarização política. Bem mais filosófica lá, né? De ciência política, filosofia, história. Quem tiver interesse também, depois em participar desse grupo, me avisa que eu já coloco vocês lá. Até ser assistente de pesquisa de outro pesquisador é uma forma interessante também, desenvolver atividade científica. Exatamente. Aí a gente vamos tentar explorar ao máximo todas essas ferramentas que a gente tem aqui, né? Quanto mais coisa tiver melhor. Eu acho que também conforme a gente for amadurecendo essa identidade do grupo, né? Achando o nosso espaço, né? Participando de outros eventos com outras instituições também, né? For se espalhando aí pelo meio acadêmico, também vão surgindo outras oportunidades de coisas que a gente vai poder fazer, tá? Que mais? Tem uma coisa aqui, o que eu ia falar? Do registro na plataforma da CAPES, né, do nosso grupo, né, demorou, mas finalmente conseguimos. Eu já fiz para os professores, né, eu já mandei os convites lá, depois, quem não viu, não sei se chegou a ver, o Rodrigo está lá, deve ter aparecido, eu não sei como é que funciona, quando eu registro lá, diz que os outros professores recebem um pedido, alguma coisa lá na plataforma do Lattes, para confirmar que vocês participam do grupo. E aí vai ficar oficialmente, lá já vai importar todos os dados do grupo de inscrição, participantes, tudo assim. Os alunos, acho que eu coloquei alguns, os que tinham publicado já, tá? E aí eu coloquei já como pesquisadores, né, os que tinham publicado, acho que no primeiro semestre, no ano passado, mas faltou colocar os que ainda não tinham publicado. Tá? Tinha que botar o Lucas lá como pesquisador também, que estava trabalhando, porque tem 2 níveis, né, como eu tinha comentado, de participação no grupo de pesquisa pela plataforma. Pode ser pesquisador, que é quem está trabalhando em algum projeto. Depois te ajudo, sim. Não, eu tenho que ver, eu não sei como é que aparece, tá? Mas vou pesquisar e eu te aviso aí, Rodrigo. E também vocês, né, me avisem, os alunos aí, quando eu vou fazer provavelmente isso nesse final de semana, no começo da semana que vem, terminar de botar todos os dados, que é muita coisa, eu tenho que ir achando os currículos de vocês e vinculando, né? E às vezes isso não é tão fácil assim de ter certeza que é o nome de vocês, às vezes eu tenho que perguntar para garantir que é a mesma pessoa, porque às vezes tem mais de uma pessoa com o mesmo nome. Então dá um trabalhinho, mas aos poucos eu estou fazendo isso. E aí finalmente a gente vai. Não, tu acho que eu não cheguei, Lucas. Eu tinha te dito que eu ia colocar, mas não coloquei ainda, tá? Eu tinha colocado os professores e quem tinha publicado já alguma coisa junto com o grupo, os alunos, só os que já tinham publicação. Mas é isso, né? Agora a gente é oficial, por sinal recebi, acho que foi na semana passada, um e-mail lá do CNPq dizendo, ó, tá público já, qualquer pessoa que pesquisar já vai achar o nosso grupo, né? Então, quando eu for também cadastrando vocês, já vai aparecer automático no currículo Lattes de vocês, e se alguém pesquisar, né, informações sobre o grupo, já aparece o nome de vocês lá, né? Se vocês estiverem numa entrevista de emprego, um processo seletivo aí para emprego, quiserem dizer, olha, eu participo no grupo, o empregador vai poder verificar lá na plataforma oficial e vai verificar, né, que a informação é verdadeira, né? Isso dá uma credibilidade maior aí para o grupo. Tá, mas vou preenchendo essas informações, vocês vão recebendo, eu vou avisando também pelo grupo de WhatsApp, conforme isso for acontecendo. Natane está escrevendo alguma coisa? Gente, a outra, enquanto a Natane escreve, a última coisa eu acho que eu também tinha pensado em comentar com vocês é que a gente aumentou, né, a quantidade de publicações que a gente teve. No ano passado, foram, eu acho que 2 e 5, foi umas 7 publicações que a gente fez. Nesse ano a gente vai ter 11 submissões. Ainda isso porque também atrasou no semestre passado, alguns artigos que a gente tinha submetido, parece que demorou a correção, a avaliação lá pelos pares, e aí acabaram não entrando na versão do primeiro semestre da revista, tá? Mas foram 5, 6
6 artigos submetidos no primeiro semestre, 5 artigos submetidos agora no segundo semestre, e mais o artigo de iniciação científica do Lucas, né? Que, na verdade, Lucas, já vou te avisar aqui, junto de todo mundo, depois eu te explico em maiores detalhes, teve uma mudança lá na CAP, e não vai mais ser publicado como artigo científico, mas sim como capítulo de livro, porque a CAP vai lançar um livro específico sobre as atividades de iniciação científica, e aí pediram então para publicar como capítulo de livro. Mas nada impede depois também. Eu acho que até é melhor depois a gente pegar a versão lá depois do teu TCC e submeter para uma revista. Até eu acho que a gente pode pensar já, começar no teu trabalho, tentar achar uma revista aí, sem ser a do Projeção também, para começar a expandir. Professor, como é a questão da publicação? Pois eu acabei essa semana de enviar ao professor Mamédio o que fiz nesse semestre, pois me atrasei por conta do exame do TCC, que foi a monografia. Acredito que ainda dá tempo, e se não der, pode para o ano que vem. Natane, tu fez o TCC 2 nesse semestre, é isso? Porque esse ano é o meu último. Então é o TCC 2, é. Pode fazer, o prazo é semana que vem, tá? Para submissão para a revista do Projeção. Eu não sei só se é 29 ou 30, porque tem os dois prazos. Para mim, eu acho que é 29. Prazo para entrega de artigos. 29, quarta-feira da semana que vem, tá? Se quiser, fala lá com o Mamed para ele te orientar. Tem que começar a partir dele aí esse processo. Tá? Como se tu fez monografia, aí talvez fique complicado um pouquinho para tu já submeter até quarto, daí vai depender do teu tempo e disponibilidade para fazer essa adaptação, porque teria que adaptar para artigo, né? Então teria que reduzir aí o tamanho do teu trabalho. Mas se tu conseguir... Sim, tô ouvindo, pode falar. A monografia eu fiz normal. Eu estou dizendo que eu fiz um artigo além da monografia. O que me enrolou foi fez. a ordem e Entendi. monografia, que foi umas 100 páginas, mas o artigo eu fiz, entende? Tu fez com uma média também? Era para mim ter mandado pouco a pouco para ele, mas acabou que o semestre foi tão doido que eu fiz tudo e mandei essa semana para ele. Tá. Não, diz para ele, fala com ele, Natane, diz para ele que tu conversou comigo, que, né, vê o que ele acha, pergunta primeiro para ele, porque ele que está te orientando nesse processo, tá? Mas aí qualquer coisa também, se ele, não sei como é que ele vai estar disponibilidade para te ajudar nisso, mas qualquer coisa também, né, pergunta para ele se tu pode, né, pedir minha ajuda aí para a gente resolver esse negócio junto, e eu vou te passando as orientações também, tanto do prazo, como tanto das regras que tem lá de formatação do teu artigo, né, para submeter lá para a revista do Projeção. Tá, mas isso aí a gente resolve, aí só fica, toma cuidado com esse prazo, que é quarta-feira da semana que vem. Mas, se tu já tá com o artigo pronto, né, não tem problema. Só confirma com ele, tá, essa questão, para eu poder te dar umas dicas aí, pede o aval dele. É porque como eu estava fazendo a monografia, e o artigo foi ao longo do semestre que eu fui fazendo, Vai deixando para depois, né? eu não consegui ir mandando por partes para ele, mas eu consegui terminar. E eu fiz, né, a formatação de acordo com o que está no manual do artigo do TCC. Não sei se é o Esse mesmo. o novo manual ou o antigo, tu sabe? É o de 2023-2? Isso, é o novo. É o que não tem índice, né? Que não tem sumário. Não tem índice e sumário. E que já está atualizado o data, né? Que agora não é todo... Isso, então tá ótimo, porque já é a formatação da revista, né? Então ele já vem no formato da revista, fica bem mais fácil. O objetivo foi justamente esse. A mensagem para ele de novo é porque ele está ocupado também, então ele não me respondeu. Tá bom, qualquer coisa me manda um e-mail que eu te passo pelo menos o link lá da revista do Projeção, para tu já ir dando olhada como é que são as regras, como é que é o processo para fazer teu cadastro por lá e tal, para a gente já ir preparando para submeter isso aí enquanto ele não te responde. Sim, obrigada, professor. Imagino. Gente, alguma dúvida, alguma questão aí sobre o nosso passado? Sobre qualquer coisa que a gente tenha conversado? Tranquilo. Gente, o que eu queria ver com vocês, a última coisa, então, é se alguém já tem alguma ideia, né, de algum projeto. Deixa eu ver só o que a Stephanie está escrevendo. O último ponto seria esse, para ver se vocês teriam alguma ideia, tá, de algum tema, tá? Então, e queria também já pedir para vocês o seguinte, para a gente não deixar isso parado, né? Como eu disse,
a monitoria, a iniciação científica, essas atividades extras é que fazem diferença. E para participar disso, como eu estou dizendo, a gente faz isso nas horas extras, né? Então não é durante o horário de aula, durante o horário de trabalho, a gente realmente tem que juntar forças e achar tempo, né, além das atividades que a gente já faz, para poder tocar essas coisas. Então, né, também já se acostumem que a gente, né, sei lá, às vezes tem que trabalhar final de semana, de noite, né, férias. Então eu queria que a gente não parasse totalmente, né, o grupo. Óbvio que a gente não vai ter encontros oficiais, assim como esse, mas a gente já pode ir preparando o terreno para o ano que vem. E a ideia seria, então, que vocês, se já não tem aí algum projeto pensado, né, que vocês fossem, né, pode falar comigo por e-mail, ou se quiserem falar lá pelo grupo, ou me chamar no WhatsApp, pelo canal que vocês preferirem, dizer, ó, professor, eu quero fazer alguma coisa, mas não faço ideia de tema. Né? No encontro passado, eu fiquei basicamente o encontro todo, porque veio pouca gente, no começo só estava o Wagner, depois entrou mais um colega, não lembro quem foi que entrou depois, agora me esqueci. Mas eu e o Wagner ficamos conversando aqui sobre uma ideia que ele tinha, que era bem geral, assim, do que trabalhar, né? Depois a gente conversou mais em sala de aula. Mas isso, vocês podem ter uma ideia bem inicial, né? Sobre, sei lá, estava a fim de escrever sobre tal coisa, né? Pode até parecer que não é nem do direito, alguma coisa assim, qualquer tema que interesse para vocês. E eu vou ajudando vocês a puxar essa ideia, né, mais inicial para virar mais um tema de pesquisa, né? Para depois a gente pensar numa pergunta de pesquisa, né? Ao mesmo tempo que a gente vai se apropriando da literatura dentro de cada tema, né? Para daí só depois, né, desse processo aí mais de recorte do tema aí da pergunta, é que a gente vai começar realmente a produzir, né, um artigo, alguma coisa assim. Então, pensem, tá? Se vocês têm alguma ideia do que vocês querem fazer, que daí a gente já vai se organizando. Até eu tenho uma ideia assim de que se vocês não tiverem muita ideia, eu vou propor algumas lógicas assim de onde a gente pode trabalhar, né? Acho que a gente pode abrir, porque tem até na estrutura aqui da plataforma do diretório, né, de grupos de pesquisa lá do CNPq, tem o grupo de pesquisa e depois tem linhas de pesquisa dentro do grupo de pesquisa. Então, a minha ideia seria que a gente já começasse a também criar essas linhas, né? Sei lá, eu tocaria lá uma de direito constitucional, né? E aí, sei lá, outros professores vão abrindo aí suas linhas também, conforme for tendo essa demanda aí de alunos também querendo publicar, né? E assim a gente vai começando a criar aí essas ramificações dentro do grupo de pesquisa, para também, né, ter essa proposta geral de uma coisa mais baseada em evidências, análise de jurisprudência, mais aplicada, para não ficar só na teoria, mas, né, mostrar dentro da estrutura do grupo que a gente pode atuar em diversas áreas, né? E óbvio, dependendo da demanda de quem estiver interessado em trabalhar. Então, deixo essa lição de casa para vocês aí, tá? Se pensarem num tema, né? E não ficar esperando fevereiro, não. Já vamos conversando sobre isso aí, dezembro, janeiro, quem tiver por aí. Eu vou ficar trabalhando aí minhas férias todas. Então, quem quiser trabalhar, fica à vontade, não se constranja, não. Pode me chamar aí que a gente vai pensando esses projetos já para o ano que vem. Dúvidas? Comentários? Da minha parte, fechou agora tudo. A Ana Tchelle está escrevendo. Janeiro estarei de frente. Ana Tchelle, então, por favor, aproveite por mim, que eu estava precisando muito. Mas é merecido, né, Ana Tchelle? Depois de um TCC aí, tem que aproveitar se formando, né? Acho que a Ana está se formando. Beleza, Alexandre? Então, você, principalmente o pessoal mais novo. Stephanie, acho que já está se formando, né? Que nem a Ana Tchelle. Na verdade, eu já me formei. Eita, já se formou, né? Eu achava que tu já tinha se formado também. Mas é isso, fica à vontade. Tu tinha um projeto, né? Acho que a gente tinha conversado um tempo atrás, uma ideia de um artigo, alguma coisa assim. Se quiser retomar, eu não me lembro qual era o tema, mas eu me lembro que tu já tinha falado de alguma coisa. Então, se quiser retomar, fica à vontade. Ana, Tchelle, Natane, quem já está se formando aí, né? Vamos continuar pensando alguma coisa. Professor, eu não sei se eu posso retomar, né? Porque eu até colei grau, né, recentemente. Só que com a correria, né, de colo no grau, aí eu tava ano passado TCC, aí eu tô fazendo estágio, estudando para OAB, eu fiquei sem tempo total para fazer pesquisa. Aí eu não sei se eu posso continuar no grupo, se eu posso continuar fazendo pesquisa com vocês. Foi a mesma pergunta da Nathalie no começo, né? Eu tenho quase certeza que sim, porque eu fiz isso quando eu me formei, eu continuei. Né? Só vou confirmar lá
não sei se tem no diretório lá do CNPq ou com a professora Cláudia, mas eu acho que nada impede, pelo que eu me lembro dos registros lá, é só botar se vocês são estudantes ou pesquisadores. Tá? Eu acho que vocês não precisam estar vinculados a nenhuma instituição de ensino para poder fazer parte do grupo de pesquisa. Mas mesmo que não possa formalmente, né, a única coisa que vocês perderiam seria esse registro lá no currículo Lattes, né, que não poderia, se não puder aparecer, não tem nada que a gente possa fazer. Mas mesmo que não possa, pode continuar participando dos encontros, né, a gente pode continuar produzindo junto, né, a gente pode escrever o artigo e a gente publicar na revista do Projeção, em outra revista, né, mesmo que não tenha essa formalização dentro do grupo de pesquisa. Então, fica super à vontade aí para trazer teu tema, que a gente dá um jeito de tocar ele para frente. É interessante você fazer artigo, alguns, sobre o tema do grupo, né? Direito e evidência. Sim, né? Tem essa questão, Lucas, mas eu tenho a sensação, né, de que é menos pessoas que se interessam por essa parte mais metodológica aqui dentro do direito. Mas eu também me interesso, se tu quiser, a gente toca. Se tiver mais gente interessada também, né? A ideia é ir pensando, né, em temas. Minha ideia é capturar as pessoas, né, deixar cada um escolher seu tema, no que gostar, e aí ir puxando as pessoas do seu tema para essa parte mais de evidências, né, empurrando para essas linhas de pesquisa aí. Né? Mas se tiver alguém que já queira falar mais, fazer um estudo mais metodológico, excelente, né? Ajuda a fortalecer essa identidade do grupo também. Eu sei que eu já apareço na página da professora Vivian. Do que é? Não entendi. Não sei o que é a página da Vivian. Beleza, obrigado, de nada. O nome? O meu nome já aparece tem um negocinho quando eu mudei de celular agora há pouco tempo, então eu perdi muita coisa. Numa das provas, o meu celular queimou, caiu na água. Aí eu perdi tudo, e aí eu fui olhar, coloquei meu nome, né, no Google, e apareceu o meu nome no negócio da professora Vivian. Aparece com relação ao currículo? currículo. Uhum. Ah, legal. Bacana. Mas do grupo aqui eu ainda não coloquei, tá? Pelo menos não pelo diretório lá do CNPq, ainda não coloquei os alunos, mas vou colocar aí essa semana sem falta. Mais alguma coisa, pessoal? Depois eu vou ficar perguntando para vocês pelo grupo lá, tá? Essa questão dos temas, né? Vou ver se eu acho aí também algum artigo para sugerir para vocês lerem durante as férias, alguma coisa assim, para manter vocês aí mobilizados, para a gente não se soltar muito. Tá? Mas aí qualquer coisa a gente segue se falando. Quem não enxergar mais, não vê mais por aí, bom final de ano, boas férias, boas festas aí com a família, com quem vocês forem passar. Se cuidem, aproveitem, descansem, estudem. E qualquer coisa, chamem aí por e-mail ou pelo grupo lá no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Então, estou liberados aí vocês, quem quiser. Lucas, só vamos trocar uma ideia aí depois, que eu tenho umas coisinhas para te falar, da iniciação científica. Tá, mas quem tiver ainda alguma dúvida, estou à disposição também para tirar a dúvida. Vou só parar de gravar aqui para não misturar os assuntos. Maurício, eu tenho uma dúvida para tirar contigo aqui, cara. Assim,